Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara. Esse canal é o Entre Linhas e Consciência, um canal que eu desenvolvi com muito carinho para que a gente pudesse fazer algumas leituras edificantes, discutir um pouco sobre elas e aumentar um pouco mais essa conexão com Deus. Afinal de contas, a gente vive dias tão corridos, com tanto trabalho, com tanta preocupação. Muitas vezes a gente pula da cama e não consegue nem parar para refletir um pouco sobre as nossas necessidades espirituais, sobre a nossa ligação com Deus. Então eu tirei um tempinho do meu dia para fazer isso e eu espero que você consiga também tirar um tempinho do seu dia para a gente se conectar com Deus. Antes de começar a leitura de hoje, eu queria abrir um pouco meu coração porque eu tenho espaçado muito as leituras aqui no canal, porque o meu celular ele tá com problema, eu tô com um celular um pouco inferior. Então a qualidade dos meus vídeos baixaram muito e isso faz com que a gente que cria conteúdo se desestimule um pouco. Mas eu decidi continuar mesmo assim, eu espero que vocês perdoem a qualidade do meu vídeo, eu espero que vocês continuem assistindo, porque afinal de contas o importante é o conteúdo. E é em nome disso que eu vou continuar postando os vídeos, mesmo com a qualidade um pouquinho ruim, e o áudio também um pouco ruim. Eu não estou conseguindo conectar o meu microfone nesse aparelho, ele não está saindo um áudio muito amplo, mas eu espero que vocês consigam ouvir direitinho, entender a mensagem, refletir um pouco sobre ela no decorrer do dia, tá bem? Hoje a gente vai ler o capítulo 27, que se chama Caridade, expressão do amor ao próximo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Como interpretar à luz da doutrina espírita afirmativa, fora da igreja não há salvação? Encontramos uma grande diferença quando submetemos a uma análise mais aprofundada as duas afirmativas. Fora da igreja não há salvação e fora da caridade não há salvação. Quando dizemos fora da igreja não há salvação, particularizamos, pois, dessa forma, são excluídas as pessoas que não frequentam a igreja ou que não estão vinculadas a uma religião. No entanto, quando afirmamos fora da caridade não há salvação, desvinculamos a salvação de uma obrigatoriedade religiosa, tornando a consequência da solidariedade e da prática de amor, que são a essência da doutrina de Jesus. Há um ponto de doutrina em algumas religiões através da qual somente a fé salva, a caridade é dispensável. Comente a respeito. Não há como aceitarmos essa afirmativa quando analisamos o que se encontra registrado em Mateus, capítulo 25, de 34 a 36. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. E também em Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, sem sombra de dúvida, é importante, mas é justamente pela fé que depositamos em Jesus que devemos seguir seus preceitos, cuja base é o amor, e o amor em ação chama-se caridade. A expressão da fé através da adoração e da exaltação do nome de Jesus é louvável, mas não suficiente, pois ele mesmo afirmou: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Quem é o nosso próximo, ao qual devemos amar conforme os ensinamentos de Jesus? Toda criatura do mundo é o nosso próximo, ao qual devemos amar com extensão do amor a Deus. A proximidade a qual Jesus faz referência não é exclusivamente espacial. Nós nos tornamos próximos pelo laço espiritual que nos une, através do qual formamos a grande família universal. Somos todos irmãos, independente da crença, nacionalidade ou condição socioeconômica, porque somos filhos de Deus. No entanto, no que diz respeito à prática da caridade, o próximo será sempre aquele que, de forma direta ou indireta, apresente-se em nossa vida como necessitado material ou espiritual. Essa mensagem, ela nos lembra da nossa responsabilidade com tudo que é criação divina.
Muitas vezes a gente fica limitado a achar que fazer a caridade significa só ter condições financeiras de praticar o bem. Quando eu era pequena, eu falava assim: quando eu ficar grande, eu vou ficar rica, e quando eu ficar rica eu vou ajudar muitas pessoas. Eu vou ajudar o Hospital do Câncer, eu vou fazer escolas, eu vou ajudar as pessoas de rua. Eu tinha essa ideia. Mas porque quando a gente é ingênuo, quando a gente não tem muita compreensão, a gente acredita que o dinheiro é que traz a possibilidade da caridade. Que só você praticando o bem material é que você está praticando o bem, na verdade. E quando a gente cresce, a gente percebe, não só quando a gente cresce, mas também quando a gente se espiritualiza muito mais, a gente percebe que a caridade ela não está restrita ao valor financeiro, ela não está restrita a bens materiais. E a gente pode, até no final da mensagem, ele fala: no entanto, no que diz respeito à prática da caridade, o próximo será sempre aquele que de forma direta ou indireta presente-se em nossa vida como necessitado material ou espiritual. Muitas vezes a gente tem amigos que estão precisando de um apoio, muitas vezes os nossos familiares que demandam mais atenção, mais paciência, mais dedicação. Essa também é uma forma de caridade. Às vezes a gente não sabe como praticar caridade, mas toda vez que você dedica amor a quem está ao seu redor, você está praticando a caridade. Quando você muitas vezes abdica de coisas que lhe fariam bem, que lhe proporcionariam prazeres, para se dedicar a outro que está numa situação que demanda mais atenção, mais sacrifício, mais esforço, você está praticando a caridade. O altruísmo é uma forma de caridade. O amor ao próximo é isso. A caridade em si é a execução do amor, como o texto nos fala. Então, toda vez que você se dedica a alguém, você também está sendo caridoso. Então, que a gente possa ter essa responsabilidade de aproveitar todos os momentos para sermos caridosos, porque foi esse o mandamento de Jesus. O exemplo de Jesus maior aqui na Terra foi totalmente relacionado à dedicação ao próximo. Você vê que ele, em todo o tempo aqui, ele pregou, ele ensinou, ele curou, né, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente as pessoas. Então Jesus ele era pobre, ele não tinha dinheiro. Quase nada do que ele fez foi material. Quando ele deu o sermão da montanha, ele multiplicou pães e peixes, né? Foi um ato material. Mas muito mais ele fez espiritualmente por todos. Então, uma das caridades que eu considero como muito grandes e importantes é o amor, a dedicação, a atenção, né, verdadeira que você dá ao outro. Então, a gente perde muito tempo sendo crítico, exigente, ofendendo, magoando, julgando. Se a gente demandasse toda essa energia para fazer o bem, para amar, para perdoar, para se dedicar, sem esperar retorno, para ser amigo verdadeiro, sem esperar que o amigo ele seja pra gente o que a gente espera que ele seja, mas sendo real, sendo leal, a gente estaria praticando muito mais a caridade do que a gente mesmo imagina. Então, que a gente tenha essa consciência de que o mundo precisa muito do nosso amor, da nossa dedicação, que a gente seja íntegro, que a gente seja honesto, que a gente seja verdadeiro, que a gente seja luz no caminho das pessoas pelas quais a gente cruza, porque assim a gente vai estar transformando a nossa vida, a vida das pessoas e exercendo a caridade que Jesus tanto nos ensinou. Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração, tenha conversado com você, tenha te estimulado a ser um pouco melhor, a fazer um pouco mais o bem e que a gente continue junto aqui nessas leituras diárias, aprendendo e se modificando diariamente. Um grande beijo, um forte abraço e fica com Deus.